Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 10 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, esse grande pedido de Jesus e também sinalizando a grande necessidade de terem pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, que possam se unir em sua missão, no seu trabalho, que possam adentrar a sua messe para que também possam manifestar e serem canais da graça e da salvação de Deus. Primeiro, nós vemos aqui a grande ordem, pedido, convocação do Senhor à oração, pelas missões, a oração pelas obras de evangelização, a oração, o clamor a Deus, para que o Evangelho cada vez mais possa ser anunciado, conhecido, para que as iniciativas de pastoral, de anúncio, cada vez mais cresçam na igreja e no mundo. Por outro lado, também a conscientização do nosso papel, das realidades que eu e você temos, também na igreja. Deus realiza maravilhas em nossa vida, Deus realiza a sua obra, Ele é fiel, mas também eu e você é uma realidade que está intrínseca à nossa fé, a evangelização, a missão, o anúncio do Evangelho. Isso é uma realidade que é uma batalha, é uma luta, porque o que o inimigo de Deus, e nós percebemos hoje isso no Evangelho também, mais impede e age é para que o Evangelho seja menos anunciado. Hoje nós vemos no relato deste texto bíblico a cura de um mudo, que ele era mudo não somente por uma realidade biológica, mas o Evangelho é bem claro, ele era possuído por um demônio e por isso ele não falava. Ou seja, cada vez mais a obra de Satanás no mundo e nas vidas é para que elas possam deixar de anunciar, deixar de evangelizar, deixar de servir. Muitas pessoas não entendem que quando às vezes entram para uma pastoral, ou uma missão, ou um ministério, elas não têm uma visão espiritual de perceber que ali, no exercício daquela missão, daquele trabalho, daquele ministério, há uma batalha, porque o inimigo de Deus quer emudecer. O inimigo de Deus muitas das vezes quer que você desista, quer que você muitas das vezes se cale. E o bem da verdade, queridos, que o Senhor já manifestou a plenitude. A igreja, na sua doutrina, tem todas as respostas, tem uma riqueza. O problema não é a falta de conteúdo. O problema não é a falta do que anunciar. O problema é que há uma crise no anúncio. Muitas das vezes nós estamos nos emudecendo, nos deixando vencer pela mudez. Por isso, peçamos hoje ao Senhor que possa tirar esse espírito de mudez, que Ele possa tirar toda a timidez,
muitas vezes o nosso coração, e que renove o nosso fervor para o anúncio, que renove a nossa disposição de anunciar com a nossa vida, com palavras, com iniciativas, que possamos ser ousados, que possamos cada vez mais manifestar com coragem, com o mesmo ardor, as maravilhas do Senhor. Principalmente, primeiro, rezando pelas iniciativas de evangelização. Segundo, nos comprometendo mesmo a anunciar o Senhor com a nossa vida, com a nossa existência. Que de fato possamos nos convencer através das palavras de São Paulo. Ai de mim, se não evangelizar, porque a evangelização é princípio, é realidade intrínseca à vivência autêntica da fé e de gratidão e resposta ao amor que nos amou por primeiro. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.